Então, o Giga vem trabalhando mais a parte do óleo, tá? E vai mostrar alguma coisa para vocês do óleo de pirólise que a gente tem obtido aqui no reator industrial. É um pouquinho diferente quando você fala da bancada, que a gente trabalha com, no máximo, 2 quilos. Tá? Agora está vindo um reatorzinho aí, que a gente deve trabalhar com 30 quilos, 35, ele já está comprado, deve chegar aí no máximo 1 mês. Mas lá não, lá é grande, lá tem outros parâmetros e outras coisas que é um pouco mais difícil. Mas então o desafio do óleo de pirólise é ou usar direto como produto já direto no mercado, ou partir para melhoramento desse óleo. Tá? Isso que o Giga vai apresentar um pouco para vocês agora, beleza? Boa tarde, gente. Oi. Bom, eu sou Luiz Guilherme, eu sou engenheiro químico, eu estou aqui no IVIG há 20 anos ou mais. Sou pesquisador aqui, trabalhei muito com biodiesel, a gente montou unidades, produziu biodiesel no início, aquele avanço do biodiesel de 2005, 2003, a gente já estava botando carro para funcionar. E eu acabei ficando assim meio conhecido como um cara que mete a mão, faz as coisas. E nesse projeto, como o Gilberto falou, eu estou responsável pelo óleo e pelo reator grande. Na nossa equipe aqui, grande equipe que a gente tem, Marlon, Joãozinho, eu e Zé Luiz, estamos lá na frente. É dura a missão, né? O reator é grande. Tudo que vocês viram aí de química com o Gilberto, de diferença de matéria-prima com o Henrique, é mais difícil passar isso para lá, tá? Então, eu vou colocar o que eu estou fazendo, vou mostrar toda a história da gente, do caminho que a gente seguiu, por que a gente seguiu isso. Né? O projeto é esse. Inicialmente, não tem nada de pirólise, especificamente. O projeto é energia elétrica, com o uso de biomassa de lixo, energia eólica e solar. Então, a gente focou aqui na biomassa de lixo como biomassa de lixo. O que eu vou fazer com lixo para gerar energia? Que lixo? Vou falar de plástico e começou com biomassa, quer dizer, como as coisas vão mudando. Né? A ideia era, no município de pequeno porte, a ideia ainda é essa, né? No município de pequeno porte, a gente aproveitar lixo, eólica, solar e garantir energia elétrica nos apagões. A situação era essa. Então, a gente foi para a RSU e descobriu, né? Não viu que tem reciclagem, biodigestão, compostagem, incineração, gasificação, pirólise. O que a gente vai usar? O que a gente quer? Esse foi o primeiro desafio. E o que a gente pensou, energia elétrica, eu quero um óleo para gerar um motor, esse motor gerar energia elétrica. Essa era a ideia inicial, o pensamento é esse. Ou posso usar um gás da biodigestão, ou posso incinerar e gerar uma turbina. Então, as ideias foram aparecendo. E a primeira coisa é entender o que tem no resíduo sólido urbano, né? Rio de Janeiro. O que a gente encontra lá? Né? Porque a gente recicla mal em casa, né? Todo mundo recicla mal em casa. Tenho certeza disso. Então, ver o que tem, a definição do que é e o que a gente pode fazer com isso. Porque o projeto, quando fala em eólica e solar, não é esse o foco. O foco é o lixo. A gente quer tratar do lixo. Desde que eu cheguei aqui no IVIG, voltando, eu trabalho com energia de resíduo. Eu fiz biodiesel de óleo de fritura, hoje já é uma realidade. Eu fiz biodiesel com o Gilberto lá de esgoto, né, a gordura de esgoto. Então, qualquer resíduo a gente pode transformar em alguma coisa. Uns são viáveis economicamente, viáveis energeticamente, outros não.
O esgoto, por exemplo, a gente produziu, criou biodiesel, botou para rodar, não é uma realidade, talvez seja dentro da estação de tratamento, mas é uma pesquisa interessante. E a ideia aqui nesse projeto era encontrar alguma coisa, algum processo que a gente pudesse render alguma coisa e tirar o máximo de energia disso. E aí a gente pensou em pirólise de resíduos de plástico para a produção de óleo e biomassa para a produção do biochá, dos carvões, do que a gente está discutindo aqui há muito tempo. Esses foram os dois grandes focos. Eu tenho plástico no lixo e tenho biomassa chegando. Eu quero pegar essa biomassa antes de chegar. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente trabalha com biomassa em escala da planta grande, com a biomassa de poda de árvore que a Conlurb nos fornece. Então, ela trata essa poda, tritura para transformar num fertilizante, num adubo, e o que sobra iria para aterro sanitário, vem para cá para a gente fazer o processo. E o plástico que levantou que, em peso, nós temos até 20% de plástico nos resíduos dos aterros sanitários e nos lixões. 15% em peso, 20% em peso, é muita coisa, é muito plástico, que eu gostaria que tivesse sido reciclado, que tivesse sido separado. Mas, infelizmente, ele chega, porque tem um momento também que você não recicla mais o mesmo plástico, não consegue mais, né? Então, ele está lá, é isso que a gente quis. No início do projeto, a gente pensou até em pegar o lixo in natura e botar para pirolizar. Dada o desconhecimento que a gente tinha, Gilberto não estava aqui ainda, no nosso Papa da Pirólise é o Gilberto. Ele é que entende, eu sou mais curioso. E aí a história do carvão, sequestro de carbono, toda essa questão foi se fechando, então a gente optou pelo plástico no aterro, até porque o resto que está ali pode ser compostagem, pode ser biogestão, e na poda, que tinha hoje mesmo estava podando aqui também. Aqui no fundão também tem. Então, esse foi o nosso foco, foi esse. Tá? E aí começam aquelas grandes questões que foi colocada aqui, das diferenças das matérias-primas. Imagina que eu vou mexer com plástico. Tem uns números aí que talvez tenham até mudado, mas a estimativa é de 1,1 bilhão de toneladas em 2050 de plástico. Alguém pode dizer para mim, porra, para que faz plástico? Mas você vive sem plástico? Difícil. É uma necessidade hoje, não tem como. A gente precisa trabalhar melhor o plástico. A sua reciclagem, sua logística inversa, se for o caso, onde o resíduo. A gente trabalha mal. Muito desse plástico chega ao aterro sanitário porque foi misturado, foi sujo, a indústria não quer mais reciclar. Alguns deles não são recicláveis, mas tem que trabalhar. Não adianta, vou cortar o mal, vou parar de produzir plástico. Vocês estão sentados em plástico, gente. Não tem condição. Então, vamos tratar melhor isso. É como eu falo, reciclagem, logística reversa e resíduo, mas o plástico está lá, de 15% a 20% em peso nos aterros e lixões do estado do Rio de Janeiro. Isso deve ser pelo Brasil inteiro. É muito plástico, muito. Aí, eu vou falar um pouquinho de plástico para vocês e entender essa diferença que a gente tem. Existem o que a gente chama de commodities dos plásticos. São 6 plásticos. Você pode ver que todas essas embalagens têm um númerozinho atrás. Reciclagem 1, 2, 3, são os 6 mais usados. E são os 6 que aparecem lá. Aparecem outros, mas vamos tratar desse. Por exemplo, o primeiro é o PET, que tem, né? Deixa eu achar aqui que eu me perdi. Que é embalagem de água, Coca-Cola, aquelas coisas todas, e ele tem um ponto de fusão em torno de 250 graus, e está composto por carbono, hidrogênio, oxigênio, tem um anel aromático. Esse é o plástico ali, uma cadeia, um polímero cheio disso aqui. É um monte de coisinha dessa, uma do lado da outra,
que entra em fusão a 250 graus. Fusão que eu estou falando por quê? Porque no processo eu coloco o plástico dentro do reator, ele funde, vira o que a gente chama de sopa, depois ele entra em ebulição e esse gás sai, é condensado, eu vou mostrar o processo mais ou menos. É condensado e vira o tal óleo. Então, eu estou querendo pegar o plástico e voltar ao que ele era. Porque o plástico veio do petróleo, veio da nafta. Isso é chuva? Então, a 250. Já o polietileno é 135. E o PVC, esse eu não quero, mas porque tem cloro é um problema. 180. Eu quero dizer o seguinte, são diferentes. O comportamento vai ser diferente. Henrique comentou isso sobre o comportamento de cada matéria-prima. Tudo aqui é plástico, mas é diferente. Então, possivelmente, a 150 graus, esse cara já está sopa e esse cara não. Lá dentro do reator, e essa mistura é louca. Mas se eu for separar isso, já perdi toda a ideia do meu projeto. Eu vou encostar essa máquina lá, vou chegar no lixão, vou ficar separando dias, separando quem é PET, quem não é PET, quem é PAD, quem é... Não, eu quero trabalhar com tudo junto. Tá aqui só alguns exemplos de aplicação, né? Acho que o pessoal está cansado de saber. O que mais aparece para a gente é polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade, olha, já mudando, hein? E polipropileno. E tem o poliestireno, que é o famoso isopor, quando ele é expandido, que a temperatura de fusão dele, quando é isopor, é bem menor. Ele amolece a 90, 100 graus. Mas ele só perde a carga dele mesmo, só rompe depois de 220 graus. Então, eu estou pegando essa maluquice e botando lá dentro. E aí, começa a dar rolo, né? Vamos lá. Esse é o reator que eu vou... A gente não tem visita, né, Gilberto? Não tem previsão de visita, mas amanhã, no final, de repente, a gente tenta levar alguém lá, se for o caso, se houver interesse, tá? Esse é o reator. Que, basicamente, o que ele é? Um cilindro, 5 metros cúbicos. Então, eu pego minha carga, jogo lá dentro. Ele é aquecido com 2 queimadores AGLP. Então, já começamos a pensar aqui. Eu estou levando esse cara à temperatura, estou queimando o GLP, emitindo CO2 para segurar carbono. Essa conta do carbono tem que ser feita. E a gente está tentando fazer. Basicamente, nesse início, eu tinha 2 desafios, que era entender como essa máquina que foi comprada na China funciona e como ela funciona com essa matéria-prima meio maluca, que o que a de hoje vai ser diferente da de amanhã. Onde encostar, eu vou apresentar aqui uma das bateladas, onde tinha 49% em massa de sandália havaiana. Foi o que veio. Foi o que a coleta foi feita. Eu estou recebendo plástico hoje de uma ONG que coleta na Baía de Guanabara o plástico flutuante, a BV Rio. Eles pararam numa dessas idas, eles encostaram num manguezal e tinha 200 e tantos quilos de sandália havaiana. Recolheu, não é nenhum desses plásticos que eu coloquei aqui, é SBR, é estireno e butadieno, mas é primo deles. E nós rodamos. Então, esse é o grande desafio, que todo movimento é complicado. Então, está vendo aqui o reator, ela basicamente é isso aqui. O aquecimento, o vapor vem para cá e condensa nessa caixa saindo óleo. Isso é de uma forma tranquila. Para a gente dominar isso, eu coloquei algumas variáveis de processo que eu tento colocar, que eu tento controlar. E que não é muito fácil nesse equipamento, ele é muito grande. Eu tenho um queimador GLP, todo o meu movimento é manual. Então, temperatura, qual é a melhor temperatura? Eu diria a você que para cada plástico tem uma temperatura melhor.
mas eu tenho que trabalhar com uma temperatura para todo mundo. Porque se eu for separar plástico, já perde todo o efeito do que eu quero fazer. E a taxa de aquecimento? Eu aqueço ele rápido, eu jogo ele da temperatura ambiente para 400, 500 graus, seja qual for a temperatura final, rápido, ou eu vou lentamente. Tudo isso são desafios que a gente vai... E eu controlo essa queima, Joãozinho? Não, né? A gente liga lá e abre a válvula do queimador, uma volta e meia, essa é a marcação. Um quarto de volta, abre mais um quarto. E vai entendendo o mecanismo. É assim que eu aprendi a trabalhar com biodiesel. Conhecer o equipamento. Hoje a gente já domina ela bem melhor e a ideia é talvez automatizá-la, pelo menos em alguns pontos, né? Porque tudo é manual. Marlon abre a válvula, Marlon sai correndo e abre a válvula. É loucura. Tempo de residência, né? E a cada reação, quando a reação acaba, né? Supostamente acaba, e a gente desliga os queimadores, ela fica por muito tempo numa temperatura alta. Isso tem alguma influência também no produto, no que vai acontecer, no carvão, no que seja. Lembrando que toda a pirólise vai produzir 3 produtos, exceto aquela coisa que o Henrique botou lá, que não tem nada de carvão, né? Mas, normalmente, você tem a fração sólida, a fração líquida e a fração gasosa. Nesse caso aqui meu, tá? O carvão fica aqui dentro, aqui é a panela de pressão. E o gás que passa aqui, condensa aqui atrás e fica num tanque aqui. E o gás que não condensar retorna por esse duto amarelo e alimenta outros 3 queimadores. Então, o meu processo chega num determinado momento que eu desligo o meu queimador a GLP e ela vai, porém, com algumas dificuldades, porque o fluxo do gás é louco. O termo é esse. Tem hora que vem muito gás, tem hora que vem pouco gás, o queimador aumenta, o queimador diminui, a gente tem que controlar, porque a temperatura não pode cair, e bota mais GLP, tira GLP, essa loucura a gente está se entendendo e está saindo produto, vocês vão ver. Talvez se a gente melhorar, sai mais, sai melhor, mas está saindo, e está saindo coisa boa. Tá? Então, essas variáveis são um problema. E a matéria-prima, que eu botei como variáveis, heterogeneidade, umidade e granulometria, coisa que eu não tenho nada naquele outro. Heterogeneidade. Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7 plásticos diferentes. Já está heterogêneo. Umidade. Esses agora têm vindo da Baía de Guanabara, cara. A gente bota no sol lá, tenta secar, mas vai com umidade. Na última tinha 20% de umidade, às vezes eu nem sei quanto tem. Entramos com uma espuma de colchão, meia espuma, né, encharcada. A gente não vai secar lá, seca lá no meio do caminho. Essa é a ideia. Não estou preocupado nesse primeiro momento, não estou preocupado com o balanço energético, a gente vai começar agora a se preocupar. Nesse primeiro momento, estava preocupado em saber como essa máquina funciona, como ela vai receber. Quando ela recebe produto com umidade alta, é muito vapor d'água que sai, aumenta a pressão, a gente tem que abrir aqui, tem que abrir ali, mantém válvula aberta, fecha a válvula, tudo na mão de Marlon, né? Marlon que vai lá. Vai lá, Marlon, ele vai. Então, loucura. Aí, para entender, antes disso tudo, eu comecei a fazer um piloto. Pra você ter uma ideia, fiz um piloto naquele reator que Henrique mostrou, com polietileno de alta densidade, tampinha de refrigerante, todas da mesma cor, todas do mesmo tamanho, bonitinho, botei dentro do reator, fechei, e olha como saiu o óleo. Não, essa é a curva, tá? A gente jogou com 25 minutos, a gente já estava em 460 graus, manteve na faixa de 500 graus. Era a ideia inicial. Vamos ver o que vai dar. E deu um óleo.
Aí, ó. Bonito. Não destilado. O óleo saiu assim. Eu filtrei. Esse óleo eu não trouxe para vocês, mas ele foi analisado no Labicon e ele ficou numa faixa parecida entre gasolina e diesel. É provável que eu faça uma nova reação com tampinhas e lhe dê algum óleo parecido com isso. Esse óleo poderia ser usado do jeito que está, que maravilha. Esse é o mundo real. Lá no reator não é nada disso. Eu estou com a mistura, tem sujeira, tem água, e o óleo é outra coisa. Carvão, ela arrasta carvão às vezes, né? É complicado. Lembrando que essa máquina, ela foi comprada numa empresa chinesa e ela foi desenhada para trabalhar com pneu. Pneu, recebe pneu que sai um óleo bom, sai o nego de fumo. Ela foi desenhada para isso. Plástico funciona parecido, mas a gente está usando biomassa também, o comportamento é diferente. Então, esse reator virou um grande teste, só que ele é muito grande. Eu estava comentando aqui em off na hora do almoço. A gente fez a última batelada dia 9 de junho. E quando acaba a batelada, a máquina chora, né? Tem várias coisinhas, um vazamentozinho aqui, afrouxou um parafuso ali, e nessa quebrou a pá de ventilador da torre de refrigeração de água. Agora que chegou a nova, né? A gacheta, nós pedimos uma também. O cara está fazendo outra coisa que deu um furinho, um vazamento. Ou seja, todo o movimento para a gente é complicado, porque a máquina é muito grande. A gente não tem uma manutenção. Pegou o telefone, ligou para a manutenção e veio com... Então, a gente fez uma batelada no dia 9, a máquina não está pronta ainda para uma nova batelada. Só para vocês terem ideia como é difícil, mas vamos lá. Aí, essa é a batelada que eu trouxe para vocês de presente, para a gente pensar um pouquinho. Olha o que tinha. Plástico letal Belo Guarabara, sandálias havaianas, plásticos variados, que a gente selecionou mais ou menos, que é PET e PAD. PAD é polietileno de alta, tá? Potes, PAD. Sacolas, que essas sacolas do supermercado são polietileno de alta e de baixa. Polietileno de alta e de baixa. Depende. Isopor e espuma. Isopor e espuma, na verdade, isopor barra espuma. Era aquela espuma de colchão e bastante isopor, que só ocupa volume. Então, um reator de 5 metros cúbicos, a gente conseguiu fiar somente 510 quilos dentro. Porque não temos como triturar, não temos como prensar. Nós temos como colocador dois corajosos que colocam lá dentro. Então, a gente carrega o reator num dia e só faz a batelada no outro dia. Muito bem. E aí eu estou esperando o quê, né? Eu já fiz outra batalha, mas estou esperando aquele óleo bonitinho que saiu dali, né? Aquela coisinha prontinha para a gente, etc, etc. E aqui a curva de destilação, onde o controle de temperatura não é fácil. A gente vai no olho, e aqui nesse ponto aqui, eu fechei... não falei, deixa eu comentar. No início, a gente entrou com a matéria-prima úmida, a gente tem ar lá dentro do reator, porque a pirólise ela acontece em condições sem oxigênio. Então, eu tenho... Deixa eu voltar aqui rápido, para vocês verem aqui. Aqui, eu tenho uma saída aqui. Essa foto não aparece bem. Que é uma saída que eu deixo a válvula aberta enquanto eu estou começando a aquecer. Eu estou tirando oxigênio, eu estou tirando água. Eu vou que vou, tá? Até a hora que a gente vê a temperatura, vai pelo feeling, pelo nosso conhecimento maior, já conhecemos isso. E aí, nesse ponto aqui, exato, com 120 minutos ou 2 horas, nós fechamos a válvula. Então, até aquele momento, não estava acontecendo. A gente estava na temperatura de 200 graus,
200 e pouco. Estava só aquecendo a criança. Fechou, aí virou a panela de pressão. Aí toma cuidado com a pressão, vamos ver como é que está, se não vai dar mais vapor. E nós subimos aqui, aí ele deu um pulo de temperatura. Essas oscilações são normais, são correções que a gente faz ao longo do tempo, porque ela aquece demais, e está aquecendo muito, tira, aí diminuiu. É uma loucura, é na mão. E quando chegou aqui por volta do minuto 230, quase 4 horas, o GLP saiu e ficamos com o gás da própria pirólise. Os 3 queimadores. O que acontece é o seguinte, a gente percebe quando o gás começa a forçar muito, a pressão sobe, a gente abre os 3 queimadores, continua com o GLP, eles começam a acender. E a gente vai tirando o GLP gradativamente. E você percebe que ao tirar o GLP cai a temperatura. Esse fluxo é inconstante, às vezes ele vem muito gás, a gente desespera, ele tem que abrir o flare, tem que queimar gás, porque é gás demais. Às vezes tem gás de menos, você tem que voltar com o GLP. A gente ainda está bolando de capturar esse gás numa câmara para depois alimentar o reator de forma mais constante. Mas todo esse aprendizado é que é interessante para a gente. Joãozinho tá o papa da planta, esse menino aqui, viu? Sabe tudo. Marlon também, mas Joãozinho principalmente. E a gente está aprendendo muita coisa, já conhece a máquina, o que ela está gritando para a gente, né? O que ela está falando, o que aquele númerozinho começa a subir. É isso que foi o grande desafio. Se a coisa fosse menor, a gente aprendia melhor, aprendia mais rápido, podia ter monitorado ela toda, espetado ela toda. A gente agora está aprendendo, a gente tem 7 pontos de coleta de temperatura durante o processo, sendo que só um é lá dentro. E mesmo assim não é tão confiável, porque pega numa câmara só, a câmara é longa, e é notório que a temperatura no início é diferente do fundo, é diferente do meio, em algum momento elas se equalizam. Qual é a interferência disso no processo? Onde está a minha carga, que eu não vejo lá dentro? E eu monitoro por fora a câmara de combustão, algumas temperaturas, e você percebe, que eu não mostrei aqui, mas a curva, elas só se equalizam depois de 4 horas, que você começa a ter, aparentemente, as regiões do reator com a mesma temperatura ou muito próxima. Tá? O fato é que a gente teve nessa reação 42% de óleo, 29% de carvão. E esse 29% aí é por diferença. Quando eu boto gás barra perda, é porque eu não estou coletando gás, eu não estou medindo gás, eu não sei. Acabou a batelada, eu vou lá e peso o óleo. Vou lá e peso o carvão. O que sobrar é gás com perda. E esse peso de óleo e peso de carvão tem diferença também, porque a gente tem bateladas anteriores e não consegue limpar a máquina toda, uma arrasta a outra, é um pouco confuso, mas em média foi isso. E agora que a gente mudou o nosso fornecedor de gás, a nossa casinha de gás, eu consigo controlar quanto eu fui. Eu gastei 83 quilos de GLP durante esse processo todo, que corresponde a uma energia mais ou menos de 1.130 quilowatts, que é mais ou menos 100 quilos de gasolina para fornecer essa energia. Ou seja, mas você só gastou GLP, calma. O GLP que eu gastei, eu posso, desses 42% de óleo, faz a conta para mim, entrou 500 quilos, né? 40% dá 200, não é isso? 200 quilos de óleo que eu podia... Se eu tirar 100 quilos de gasolina daí, eu estou pagando, mas eu tenho que gastar mais energia para destilação. Eu quero dizer que o balanço é importante, mas eu tenho a variável ambiental também lá atrás, né? Eu salvei a tartaruga de comer o plástico, né? Vamos dizer assim. Mas eu estou fazendo uma continha melhor. Mas a ideia é a seguinte, se eu conseguir daquele óleo 100 quilos de gasolina, vai me fornecer mais ou menos 1.130 quilowatts. Então, eu estou começando a querer empatar
Ah, tem um motor que roda a máquina, tem um outro. São 3 ou 4 bombas que ocupam, não gastam tanto, mas a gente tem que considerar. E isso seria ótimo se esse óleo saísse vermelhinho, amarelinho, daquele jeito que eu mostrei da outra. Aí eu não preciso nem fazer mais nada no óleo, praticamente. Uma filtração, um tratamentozinho, uma decantação, vamos para a guerra. Mas não é nada disso, o óleo sai assim. Petróleo. Quando o óleo saiu, né, fedorento, viscoso, mas com cheiro de combustível. Aquele primeiro teste que a gente faz assim, bem bom químico, né? Bota um pouquinho no cantinho, joga um fósforo, pegou fogo. Falei, esse cara tem potencial. Mas, pela cara dele, ele tem uma varredura. Gilberto comentou muito mais cedo, né? Sobre as 1001 possibilidades de rearranjo quando a gente começa a fazer. Então, deve ter, imagino, aí eu pensei assim, deve ter óleo, 3 carbono, 5, 10, 20, deve ter frações que a gente não tem controle onde vai quebrar exatamente, até porque as temperaturas de cada plástico vão quebrar em cada momento, e né, o PET lá na frente, o PD já quebrou, é meio bagunceiro. Então, deve ter tudo aí. Será que deve ter tudo aí? Aí começamos a pensar o que vai ter, o que não vai ter, como é, como não é. E aí eu comecei a pensar lá nos meus... Né, fui lá e peguei os livrinhos de engenharia química da UF, né, de 1900 e... Não precisa dizer. E aí vi algumas frações do petróleo. Né, GLP, piriri. Esse gás residual e esse GLP... provavelmente são os gases que eu estou aproveitando naquela queima do coisa. A gente fala muito em singás. Eu sou um pouco receoso com singás. Singás é a temperatura mais alta. Eu não sei se eu tenho hidrogênio aí. Eu não sei se eu rompi essa temperatura, a ligação carbono-hidrogênio. Eu rompi carbono-carbono. Carbono-hidrogênio eu não tenho certeza. Pode ter um pouquinho de CO2. Mas, basicamente, quem está alimentando o meu queimador ali, que entrou depois, aquele que eu comentei, são esses gases aqui, que se formaram. Os demais começaram a condensar no condensador, numa mistura maluca, num fluxo que eu não sei qual é. Então deve ter todo mundo lá. Será que tem? Não sei. Eu não tenho precisão, nem um destilador, que eu possa definir essas frações todas. Aí eu pensei comigo assim, eu vou fazer uma destilação até 100 graus, vai pegar aqui, essa galerinha aqui, entre 100 e 200, que é mais ou menos onde está a gasolina, né? E entre 200 e 300, onde está o diesel. Então, foi esse o ponto que eu comecei. Vou tentar ver se sai frações desse óleo, e comecei a deixar. Então, aí, pergunto eu, é mais um input de energia. A gente precisa entender que a gente gerou um óleo e a gente pode usar o óleo como a gente... antes de falar nisso, eu usei esse óleo. Nós usamos num gerador a diesel, misturando 40, né? 20, 40 e 60 dele com diesel. E botamos num gerador sem teste mais científico, mas só para ver a cara, o bicho rodou, né? Deu uma filtrada, porque esse óleo, além de ser viscoso, ele traz um pouquinho, porque a máquina acaba trazendo carvão, né? Fuligem do carvão, o carvão é fininho. Nós rodamos ele, o gerador rodou. Isso não quer dizer muita coisa, porque o gerador a diesel, se eu botar lá, ele vai rodar mesmo. Ele vai quebrar lá na frente. Mas, em suma, ele rodou. Quer dizer, potencializou o combustível. Aí eu falei, vamos começar a brincar com ele. E aí começamos a destilar, como eu falei. Fração leve, estou chamando de fração leve, fração média, que está perto da gasolina. A gasolina vai de 50 a 180, mais ou menos. E o diesel também. E aí, esse equipamento de alta tecnologia, de bancada, a gente começou a destilar. A gente não, eu.
e medindo de tempo em tempo as temperaturas e começamos a ver, cara, tudo está saindo. Tudo está saindo. A fração leve, a fração média, a fração pesada, sobra. Então, é um petróleo. Mas esse óleo de hoje não será o óleo de amanhã, com certeza. Então, se você começar a fazer pirólise de plástico do jeito que a gente está fazendo, com esses plásticos variados todos, não dá para garantir um padrão do produto de saída, não tem como garantir. Mas se eu pegar esse produto de saída e destilar, lembrando que para destilar eu vou aquecer de novo, vou ter um outro input de energia, a gente tem que trabalhar nisso. Mas aí eu tenho um produto que eu posso começar a separar e escolher o que eu quiser. Aqui, provavelmente, está cheio de nafta, que volta a ser plástico. Esse aqui é diesel. Aqui tem gasolina e solvente. Posso tirar a Exxon daqui, que tem um valor de comércio interessante. Posso tirar o que for numa máquina mais bem estruturada. Mas o fato é assim, o óleo está lá. E aí os percentuais de leve, de média e de pesada, aí começa a variar conforme varia N coisas. Eu não consegui entender ainda. Se eu entrar com um plástico diferente, é bem possível que eu tenha frações diferentes, né? Faz sentido. Se eu levar a temperatura X, provavelmente vai ter diferença se eu levar a temperatura Y. Se eu aquecer mais rápido, então essa doideira vai acontecer. Eu, quando pego a carga, aquela carga eu consegui medir mais ou menos essa da Havaiana, mas normalmente não dá. Vem plástico de tudo que é jeito, a gente enfia lá e vamos embora. Para vocês terem uma ideia, esses todos foram destilações. Essa nomenclatura aqui em cima é minha, não se preocupe, mas eu botei fração leve, fração média, fração pesada, água. Muitos dela arrastou água até na destilação a 200 graus. De onde vem essa água estava lá, coladinha, ela não saiu a 100 graus, não, ela sai cedo, ela vem uma micelazinha, aquela história lá do alcatrão com água dentro, ela forma sei lá que porra, né? No meu tempo chamava micela, não sei se é isso mesmo. E aí a água está lá dentro. Então eu tirei água, umas mais, outras menos. Esse ND não destilado, quando eu falo não destilado, sobrou no balão, ou seja, deve estar maior que 300 graus. Deve ser aquele cara lá no início que vai dar um asfalto, que vai dar um lubrificante, que eu parei em 300. E aí os percentuais vão mudando. Aqui vai alguns erros, né? Talvez, mas aqui, ó, 18, 11, 20, 11, 27. Vamos pensar nesses dois aqui que estão em destaque, que são aquela batelada que eu coloquei lá. A sandália havaiana e outros plásticos lá. Aí eu coletei com o Joãozinho um tamborzinho de 20 litros, levei para o laboratório, que está aqui do lado, quem quiser depois pode passar, e deixei lá e fiz uma destilação. E foi essa aqui. Me deu quase nenhum leve. Deu bastante pesados. E sobrou alguns não destilados também, ou seja, mais pesado. Então, está aqui o percentual. Ou seja, daquele óleo lá, 40% é uma fração pesada que pode ser indicação de diesel. Né? 32% para a fração média. Beleza. Aí esse cara ficou lá quietinho, esse mesmo óleo tampadinho, 1, 2 semanas. Eu peguei esse mesmo óleo e destilei de novo. Está aqui, ó. O mesmo óleo. Aumentou consideravelmente a fração leve. Aqui se manteve, caiu aqui. Talvez tenha decantado. Ou seja, o organismo está vivo. Então, está tudo ali. É só saber a hora, onde coletar e outra. As coletas que a gente faz na planta, quando eu coleto um óleo, o primeiro
Porque a gente fica de olho lá e começa a ver num visor a hora que está condensando o óleo. E a gente tem uma válvulazinha, né, João? A gente abre ali e já coleta de cara. Aí lá no meio a gente coleta outra. E no fim da batalha a gente coleta outra. São 3 óleos diferentes. 3 óleos diferentes. Com 3 visões diferentes. O questionamento vale a pena destilar esse óleo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Até porque se eu pegar o óleo do jeito que está e usar num motor, eu vou perder potencial dele. Né? Imagina se eu estou usando um óleo que tem 20% de fração leve no motor a diesel, que a fração leve não interfere. Ele faz compressão. A outra possibilidade que a gente está discutindo e que é a extensão desse projeto, espero eu que seja, eu vou abrir um parênteses aqui, o IVIG, eu amo o que eu faço aqui, muito mais porque boa parte de tudo que a gente fez aqui foi aplicado lá fora. Então, eu gostaria de aplicar isso, com certeza, no município, inicialmente de pequeno porte. E lá, se esse município for muito próximo a uma refinaria, esse óleo bruto, cadê ele, meu amigo? Pode ser refinado junto com o petróleo. A Petrobras já tem comprado óleo de pirose. Fala. É o tema da tese do meu amigo Zilton. Então, não posso falar? Vocês estão vendo, né? Isso aí. Vocês ouviram? É isso aí. Que bom. Que bom. Muito bom. Então é isso aí. Essa é uma possibilidade. Cada possibilidade vai valer conforme a disponibilidade ou a logística. Você ia falar alguma coisa, desculpe. A ideia seria essa. Eu gostaria, no momento, como eu estou te falando, eu trago o óleo para cá e faço um refino, né, destilação, na minha bancada, num volume pequeno. Mas podemos fazer grande, devemos e querer. Tem várias melhorias que eu quero fazer no processo. Eu comentei um pouquinho aqui, automatizar parte do processo, talvez acoplar uma pequena refinariazinha para limpar esse óleo, controlar o fluxo de gás que sai, trazer para uma câmara para depois alimentar de uma forma. Então, tem melhorias. O fato, na verdade, desses anos todos de projeto é que é viável, sim. Dá para pegar o plástico do lixo, dá para não separar o plástico e dá para sair produto. E esse produto tem aplicação. A gente agora só precisa melhorar. E melhorando. Hoje, talvez, nesse processo que a gente tem, eu gaste mais energia, porque, né, olho lá atrás, olho para cá, faz na bancada, vou ter que deixar lá. Mas potencial tem. É isso que a gente está buscando. E quando eu não refino, esse óleo não tem nenhuma garantia de homogeneidade, vou dizer assim. O óleo de hoje não tem especificação. Não tem especificação. Então, tá. Aqui acabou. Então, tá.
Então eu tenho, exatamente, então eu passo, destilo ele numa refinaria, ou crio meu próprio destilador e vendo, ou troco, ou negocio, ou manipulo as minhas frações. Tá? O fato é esse. Só lembrando que a gente está correndo no reator com plástico vindo da Baía de Guanabara hoje, nossa principal fonte, e aí vem o que for, e poda. Então, a gente está alternando, né, um reator com plástico, uma reação com poda da Conlurb. Quem sabe nosso coco também, assim vai, tá? É isso. E qualquer contato, obrigado. O Giga